Taika Waititi, o grande vencedor da escolha da audiência do Festival de Toronto com o seu filme Jojo Rabbit e que já está como uma das grandes apostas para o Oscar 2020. E aí, será que Jojo Rabbit tem chances mesmo na temporada de 2020 ou é um filme que vai ficar apenas como uma boa lembrança aqui no Festival de Toronto? Vou contar isso para vocês agora mesmo. E aí galera, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek, tô aqui ainda em Toronto, tô gravando esse vídeo aqui dentro de uma Starbucks para falar com vocês logo de uma vez por todas sobre esse filme Jojo Rabbit, que foi a escolha da audiência aqui no Festival de Toronto e que já se apresenta como uma das fortes apostas pro Oscar 2020. Mas antes da gente chegar nesse bate-papo super legal, eu preciso fazer um convite irrecusável para você. Primeiramente, muito obrigada por ter chegado até aqui e aproveita que você já tá aqui e ó, bota o sininho para funcionar, não esquece de dar aquele like maroto no vídeo. Além disso, compartilhe esse material com todo mundo que você conhece, assina o meu canal e além disso, não deixe de me acompanhar lá no Instagram. Eu estou no @RafaGomes e lá no Facebook eu estou como Flick Geek, falando tudo sobre o Festival de Toronto, trazendo detalhes sobre esse universo do entretenimento e, é claro, falando sobre todas as novidades que envolvem essa indústria maravilhosa que a gente ama tanto, né? Agora vamos lá falar sobre Jojo Rabbit, produção escrita e roteirizada por Taika Waititi, estrelada por Sam Rockwell e por Scarlett Johansson. A produção, como eu falei para vocês, levou o prêmio de escolha da audiência no Festival de Toronto, que não é um prêmio qualquer não. Embora esse seja um prêmio que é decidido pelo público, pelos fãs, pelos cinéfilos que foram nos cinemas durante o período do festival, esse prêmio acaba sendo um grande termômetro para a temporada de premiações. Até porque no ano passado o vencedor da escolha da audiência foi Green Book, o Guia, que levou o Oscar de melhor filme e além disso, muitos outros vencedores do Oscar já foram também os condecorados pela própria audiência no Festival de Toronto, como é o caso também de La La Land, que fez muito sucesso nos cinemas e que também, é claro, foi um dos grandes vitoriosos do Oscar. Agora, em se tratando de Jojo Rabbit, a produção faz uma sátira de um período extremamente delicado da história mundial. Aqui, Taika Waititi, que é meio judeu também, aproveita o fato dele ser também um judeu, então ele tem mais propriedade para falar sobre o assunto, além de ter uma certa tranquilidade em tocar em uma temática que é muito polêmica. E aqui ele acaba falando do nazismo, interpretando o Hitler, uma versão extremamente caricata e, por incrível que pareça, hilária dessa figura política tão polêmica e que foi responsável pela morte de tanta gente. E aqui ele acaba sendo o melhor amigo imaginário de um garotinho que é simplesmente apaixonado por Adolf Hitler. Sem entender exatamente o que acontece com o nazismo, sem entender qual é o fundamento político de todo esse movimento que tem gerado uma matança gigantesca no seu país, ele acaba abraçando a causa nazista com unhas e dentes, como uma criança idealista, sem entender a diferença do bem e o mal e, é claro, sem entender também a diferença entre o que é certo e o que é errado. A sua posição é meramente reflexiva, é um reflexo do contexto social onde ele se encontra, até porque, como uma criança alemã, ele é cercado por uma série de pessoas da mesma origem que pensam e concordam com o nazismo. Então as suas opiniões acabam sendo baseadas, obviamente, no que os adultos dizem para ele e também no que os adultos acreditam. Só que a sua mãe, vivida por Scarlett Johansson, tem uma percepção muito diferente do nazismo. Ela, de maneira muito simbólica e também muito discreta, tenta combater o nazismo e gradativamente tenta fazer o seu filho compreender também a sua percepção sobre esse modelo político que foi responsável por matar tantas pessoas inocentes. Mas é claro que ali, tomado por uma atmosfera totalmente absorvível, que é o contexto do nazismo dentro da Alemanha, ele vai ser um pouquinho mais relutante em relação a mudar de ideia, até que ele acaba fazendo uma amizade inesperada que não apenas vai contestar as suas percepções políticas imaturas, como também vai ajudá-lo a enxergar o mundo pela ótica correta. É uma produção que faz uma sátira, ao mesmo tempo que também é um drama muito inspirador. Por incrível que pareça, Taika Waititi conseguiu transformar esse filme, que é uma temática tão delicada de ser abordada, em algo que é realmente memorável, divertido, caricato e também reflexivo. É um filme que aborda a visão do nazismo pela ótica de crianças alemãs, mostrando também que a desinformação pode ser crucial na vida de crianças tão inocentes e tão simples assim, que não tem noção do que de fato é certo e errado. É um filme que faz uma abordagem da temática totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já viu nos cinemas. Quando a gente vê filmes falando sobre nazismo,
nós estamos acostumados a narrativas um pouco mais tradicionais, mais simples e que tem sempre um viés mais histórico. Aqui ele brinca com a história de maneira cômica, à medida que conta a história desse garotinho pela perspectiva do nazismo, é claro, visto de uma ótica um pouco mais suave. Só que ainda assim o filme traz cenas um pouco mais fortes, mostra um pouco da violência da guerra, mas é claro, nada se compara às reais atrocidades que aconteceram. O filme suaviza isso, até porque tem um elenco infantil na produção, então com o elenco protagonista formado por crianças é meio complicado você tratar a temática de maneira tão voraz assim. Mas o filme ainda faz isso e entrega personagens que são realmente muito bem construídos e que são cativantes diante das telas. A gente se apaixona pelos protagonistas. Sam Rockwell está aqui como um nazista, um militar, que o sonho da vida dele é ir para a guerra, mas ele também é um cara que é ambicioso, tem as suas próprias ideias, as suas próprias percepções, e ele acaba sendo uma espécie de alívio cômico dentro da produção, sendo uma figura bem caricata também, se juntando ao próprio Hitler, que é uma versão totalmente caricata, subversiva, só que subversiva de uma forma cômica, não de uma forma trágica. Acho que dá até pra gente dizer um pouquinho mais tragicômica, por assim dizer. E se tratando de direção, Jojo Rabbit tem uma direção muito bem executada, que explora bastante slow motion, justamente para trazer um efeito um pouco mais dramático em algumas das cenas que são as mais divertidas. Isso faz com que o filme ganhe um contraste bem legal, porque ele usa essa técnica do slow motion como uma forma de trazer um viés diferente dentro da produção para encorpar justamente a perspectiva cômica que ele dá para a narrativa. Além disso, a estética do filme é muito bonita, o figurino é lindíssimo, não sei se ganharia indicações ao Oscar nessa categoria, embora o figurino seja muito bom, tem outras produções que passaram por aqui que têm figurinos mais elaborados, então pode ser que essa não seja a escolha principal da academia. Mas o figurino está bem executado aqui, fica lindíssimo. A exploração das cores também foi feita de maneira bem interessante, cores bem fortes foram usadas, o que ajuda também a trazer um tom de leveza para a produção. Até porque quando a gente está falando de nazismo, é muito comum a gente ter uma paleta um pouco mais sóbria, um pouco mais escura, um pouco mais fria nas produções. Aqui a paleta é bem colorida, muitas vezes lembrando até mesmo a estética dos filmes do Wes Anderson. E até nos 10 primeiros minutos da produção, logo quando eu comecei a assistir o filme, eu já falei assim, cara, isso aqui tá muito Wes Anderson. Eu amo os filmes do Wes Anderson. Ele faz uma comédia bem peculiar, ele tem um estilo extremamente autoral de produzir os seus filmes, além de ser muito metódico e muito perfeccionista, que são alguns dos aspectos que eu mais amo nos seus filmes. E Taika Waititi traz aqui um pouquinho mais dessa técnica peculiar de Wes Anderson, e em alguns momentos você realmente tem a impressão de que está assistindo um filme dele. Tanto na escolha das cores, a paleta bem diversa, até mesmo com alguns cortes secos do filme, além da exploração de ângulos. Parte de sua técnica lembra tanto esses filmes do Wes Anderson, como também o uso do seu humor nos remete a alguns filmes de Mel Brooks. É uma mistura interessante que a gente tem aqui na produção e que realmente funciona. O filme é surpreendente, faz com que a gente fique hipnotizado durante toda a produção e você realmente consegue se divertir assistindo esse filme. E você se diverte de uma maneira pura, de uma maneira simples. Essa produção não é o tipo de produção que faz escárnio do nazismo, tampouco das inúmeras mortes que aconteceram durante o período. Como alguém que também é judeu, Taika Waititi compreendeu a temática e quis trazer a sua própria leitura da circunstância de maneira um pouquinho mais otimista. É claro que ele não tenta minimizar também os efeitos do nazismo na vida dos judeus, ele é muito categórico nesse sentido, não vou te contar como porque isso seria um spoiler, mas ele tenta tratar a temática de uma maneira mais inspiradora, mais incentivadora, nos fazendo também a compreender as dores e as alegrias da vida, à medida que também conta a história desse garotinho que está se descobrindo como uma criança de 10 anos de idade, descobrindo o seu país, descobrindo as suas raízes e, é claro, descobrindo numa nova amizade a importância de viver em comunhão e em harmonia. É um filme que no final das contas faz você realmente se apaixonar e você termina a produção muito feliz por ter assistido o filme, porque ele é simplesmente cativante, ele é extremamente sábio na hora de tratar o assunto. Eu fiquei impressionada com isso, porque não é fácil trazer uma temática dessa de maneira
tão natural desse jeito, abordando também pela ótica cômica, mas Taika Waititi fez isso e fez isso de maneira tão brilhante que ele conquistou o público aqui no Festival de Toronto. O prêmio da audiência, ele é escolhido exatamente pelo público, que vai lá e vota tanto lá na box office, na bilheteria, como também pode votar online. E o filme dele foi o mais votado, sendo o grande escolhido de todo o público durante os 11 dias de festival de cinema, o que mostra que o filme realmente agradou a audiência de maneira geral. Acho que é uma produção que tem tudo para se dar bem no cinema também. Acho que pode realmente agradar o público brasileiro, mas você tem que ir de mente aberta, porque é um filme que, quando você vê que é uma temática nazista, você fica com o pé atrás por ver que é uma sátira de um período meio complicado, né? Mas no final das contas o filme faz um dever excepcional. Ele faz o dever de casa dele aqui, honrando a memória dos judeus, à medida também que ele traz uma história inspiradora e divertida que faz com que a gente realmente dê boas risadas. Principalmente pelo fato de contar toda a narrativa por meio da ótica infantil, tudo se torna um pouco mais leve, um pouco realmente mais cômico, porque a gente observa todo esse cenário caótico pela inocência de um grupo de crianças que no final das contas só quer ter alguém em quem se inspirar. É um filme muito bacana, não vejo a hora dessa produção estrear no Brasil e a gente tem que ficar de olho porque é muito comum que vencedores da escolha da audiência no Festival de Toronto se tornem vencedores do Oscar no ano seguinte. Será que vai ser o caso com Jojo Rabbit? Vamos ficar de olho porque tem muita água para rolar, mas eu acho que Jojo Rabbit vai ter uma vida longa e próspera nos próximos meses. É isso aí, pessoal. Eu sou a Rafa Gomes aqui, direto de Toronto. Olha aqui, ó. Mando um beijo para todos vocês. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, no @Rafa Gomes, e também lá no Facebook, no Flick Geek. Vamos continuar falando sobre cinema e vamos continuar falando sobre Jojo Rabbit, porque a jornada desse filme está apenas começando. Tchau, tchau. E até a próxima.